Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, estamos aqui mais uma vez para conversar, bater um papo sobre os temas mais abrangentes da nossa atualidade. E hoje o convidado que está aqui presente com a gente é o Marconi Tavares, presidente e dono da Rede Abs, e veio nos prestigiar com algumas informações importantes aí, principalmente para você que é jovem, que pensa em ingressar no mercado de trabalho, e para você também que já se encontra no mercado de trabalho e pensa como se manter. Ele tem todo o know-how, não é de agora que está nessa trajetória de uma empresa que já tem 40 anos, já Marconi, mais de 40 anos, passado foi 40 anos, um grupo grande que tem mais de 20 lojas espalhadas pelo Brasil, com a pretensão aí de chegar, Deus sabe onde, quem sabe uma Havan da vida, né? Marconi, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo prestígio. Só puxa o teu microfone um pouquinho para cá, que eu esqueci de ajustar, me perdoa. Isso, Tá bom? Tá ótimo. E aí, como é que você tá? Tô bem. Como você falou, já são passados 40 anos da empresa. Eu sou a segunda geração e sempre muito motivada, apaixonada pelo que faz. É muito importante para o alagoano a Abs, né? A Abs e o alagoano, eles parecem que têm uma familiarização, né? Anda junto, né? Ela nasce aqui em Alagoas, a Abs. Sim. Eu acho que a história da Abs, ela começa antes mesmo com meus pais, né? Antes de ela ser fundada, a história da Abs já começava a se desenhar, né, pelo nosso querido fundador, meu pai, Abdias. Então, a raiz do nome Abs vem de Abdias. Então, são 50 anos que ele trabalha, labora ali na Rua do Comércio. Então, são 50 anos de Rua do Comércio. Então, a Abs, ela nasceu muito antes do seu contrato social. Ela nasceu da empatia, do trabalho árduo em conquistar clientes do nosso querido pai, o seu Abdias. Então vamos botar o nosso público no contexto. O seu Abdias, que é o fundador, ele antes fazia o quê? Ele era vendedor de calçados? Então, a história do seu Abdias é a história de grandes empreendedores do Brasil, né? Meu pai começou a trajetória dele, na verdade, Rodrigo, vendendo coentro no mercado. Aquelas baciazinhas, aqueles garotos ali. Minha avó criou praticamente só 3 filhos e ela levava sempre para o mercado, para a banquinha de verdura que ela tinha no mercado. Então, desde os seus 7, 8 anos de idade, meu pai já começou a desenvolver o seu tino para o comércio. A partir daí, já adolescente, jovem, porque anos atrás, antes, existia o costume de se trabalhar muito cedo. Os adolescentes, eles tinham o prazer de começar cedo a sua vida do trabalho. Então, com 14, 15 anos, meu pai foi trabalhar na Rua do Comércio, e lá ele conseguiu alguns empregos, né? E dentre eles se destaca a Sapataria Torres, a antiga Sapataria Torres. Foi quando ele teve o primeiro contato dele como vendedor, já aos 20 e poucos anos, como vendedor de calçado. E essa paixão, ela traz até os dias de hoje. Qual a receita do bolo, Marconi? O que fez a Abs dar certo? Honestidade, paixão pelo que faz, pelo trabalho e, sem dúvida nenhuma, a mão de Deus. Então, eu acho que quando você faz a sua parte, né, como eu falei, com muita dedicação, com muito trabalho, com muita honestidade, certamente o Senhor abençoa. Amém. Então, eu não tenho dúvida que esse foi e é o grande segredo da Abs. Marconi, tem uma história, eu sei porque o público não vai saber, mas eu vou logo adiantar, a gente é amigo, né? Mas tem uma história de gratidão enorme na Abs, não tem? O seu Abdias, quando se afastou da Abs, o que ele fez com os funcionários, com algum funcionário específico? Ele deu um pedaço da Abs para algum funcionário? Eu acho que na trajetória de sucesso de todo profissional, Rodrigo, você sempre vai existir um momento de ajuda, tá? Ninguém consegue nada sozinho. Em algum momento, né, você é ajudado por alguém.
né? Eu sempre falo, você é abençoado por alguém. Então vamos voltar um pouquinho à fita, né? Então quando meu pai, ele saiu do emprego que ele trabalhava na antiga loja Radiante, ele sentiu que era o momento dele de abrir o seu primeiro negócio. O meu pai ele foi muito ajudado, muito abençoado por grandes amigos representantes que concederam crédito para que ele pudesse fazer as primeiras compras. Então, a primeira história de gratidão da Abis começa aí. E esse assunto que você está tratando, né? Então, a Abis ela tem por característica manter o seu corpo de funcionários durante muito tempo. Então, e dois grandes profissionais contribuíram bastante para a história da Abis, que é o seu Zé Maria, que ele é franqueado na cidade de Aracaju, não está mais no contrato social, no corpo de sócios, e o Lúcio. Zé Maria está em Aracaju, é franqueado da Flex, e o Lúcio hoje está no período de transição na empresa. Aproximadamente, Rodrigo, 20 e poucos anos atrás, né, meu pai ele percebeu que hierarquicamente esses dois colaboradores já não tinham mais aonde ascender, né? E como forma de motivá-los e principalmente mostrar gratidão por todo o esforço e por toda a dedicação deles, né? O meu pai os ofertou parte da sociedade. Então, há 20 e poucos anos atrás, 23, 24 anos atrás, isso era muito disruptivo no nosso meio, né? Uhum. Mas foi a decisão mais assertiva que ele tomou, porque ele tinha 2 filhos jovens e que precisavam de 2 professores, cada um na sua área, para que pudessem ensinar os filhos e desenvolver a empresa. Que bacana. Então foi uma grande visão do seu Abdias, nosso querido seu Abis, né? E de gratidão. Dona Janete ajudou? Bastante, bastante. Era engraçado, assim, tem até algumas situações que o pai sempre contava isso com muita alegria, né? E uma delas, né, foi até engraçada, né? Todo começo é muito difícil, Rodrigo. Meu pai tinha um emprego de gestor que remunerava bem. Nós já tínhamos casa própria. Meu pai tinha um carro, não era do ano, mas tinha um carro usado, mas que proporcionava muito conforto para a família. E quando ele se aventurou, né, nesse empreendimento que é a Abis, o capital social da Abis foi o Passat. Passat verdinho, onde a gente vê um Passat cor de abacate, e a gente, na mesma hora, a gente... Tem a foto até hoje. Tá lá no painel, do lado do contrato social, assim. Então, logo quando começou, então era meu pai, minha mãe, que ela precisou estar junto com meu pai na loja, né, quer queira, quer não, já era mais um braço no negócio, e mais 2 colaboradores. E meu pai fala assim que dezembro, a gente sabe como são as lojas de calçado, né, aquele vucu-vucu gostoso que a gente gosta, e minha mãe ficava no caixa. Então, minha mãe, modéstia à parte, ela é muito bonita, é uma mulher lindíssima, né? Eu sempre digo, pai, tu teve muita sorte. Então, em alguns momentos... Motivava, né? Motivava bastante. Então, em alguns momentos, né? Minha mãe no caixa, quando entregava a sacola para o cliente pegava, vamos falar em dinheiro de hoje, tinha 10, 20 reais e botava na mão dela. Ela, isso aqui é para você fazer um lanche. Oh. E aí, nas primeiras vezes, a minha mãe ficou indignada e tal, foi falar à noite com meu pai. Abdias, você não sabe o que aconteceu, um rapaz ousado me deu um dinheiro e disse que era pra gente tomar um lanche. Ele disse, ótimo, minha filha, aguarde, porque tá difícil fazer a feira. Sempre com olhar comercial. Então, assim, E levando na lógico, esportiva, tinha que levar né? na esportiva. E assim, Rodrigo, pra gente, né, a gente já começou a pensar em loja, estar no ambiente de loja desde aquele momento. Então, final de novembro, ficava de férias, Marquinhos e Marconi iam para dentro da loja. E ali Vocês são quantos anos? a gente com 7, meu irmão mais velho que eu, com 10, 11. Então, o que é que a gente fazia? A gente ia brincar trabalhando. Levava uma caixa, vamos ver quem arruma melhor esse lado de cá. Eu, junto com meu irmão, arrumava. No final do expediente, a gente entrava dentro das caixas, um puxava pro outro, fazendo como se fosse um carrinho. E ali já foi a nossa... Eu acho que foi o nosso primeiro contato, né, com o ambiente de loja. De forma lúdica, gostosa, a gente
estava perto do meu pai e de minha mãe, então acabou sendo extremamente prazeroso. Ô Marconi, e seu pai, nessa visão comercial, ele investiu muito na formação de vocês, né? Você tem quais formações hoje em dia? E eu sei também que você tem um inglês fluente aí, já viaja pelo mundo, fazendo negócios importantes, trazendo investimentos importantes para Alagoas. Como é que é a sua formação? É como você falou, meu pai, ele não teve a oportunidade, né, de estudar. Por uma questão, né, da nossa origem, que é uma origem muito humilde, né? Então, ou ele trabalhava, ou ele estudava nesses momentos da vida dele. E ele percebeu que o ambiente de negócio ele vinha evoluindo e precisava de mais técnica. Então, ele não mediu esforço para que a gente tivesse uma boa formação. Então, eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho 2 pós-graduações, uma em Gestão Financeira e Controladoria e outra de Gestão de Comércio e Vendas. Fiz durante muitos anos inglês, então a gente tem uma certa fluência no idioma, também no espanhol, para que a gente tivesse uma facilidade de absorver as informações mundo afora e tentar traduzir dentro do nosso negócio. Bacana. Marconi, essa entrevista com certeza vai atingir um nicho de empresário muito grande. E aí eu vou te fazer uma pergunta que com certeza vai. A galera se pergunta, né? Que os empresários que vai assistir isso vai se perguntar. O que fez o Marconi de diferente para poder presidir a Black e lá tomar conta da Associação Brasileira de Calçados Varejistas do Brasil, não é isso? Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos de Couro. Calçados, artefatos. Sim, de varejo, né? No caso, Sim. lojista, artefatos de couro. Isso. O que você fez diferente? Por que você foi convidado? E como foi essa sua gestão em 2017 a 2021? Então, eu sempre tive a convicção, né, que algumas dores do setor são sentidas por todos, né? Cada um tem as suas especificidades, porém, alguns problemas são comuns a todos, né? E recebi esse convite de um grande empresário, Sr. Leveral, para que a gente pudesse participar algumas vozes do Nordeste, né? Então, desde 2014 eu faço parte dela, e a gente acabou trazendo um volume de informação que acabou sendo notado dentro do grupo empresarial calçadista do Brasil, e cheguei à vice-presidência junto com o Goiano, o Ismar, o Esper, o IMAD Esper, eu fui vice-presidente do IMAD, e logo que ele assumiu, ele disse, se prepare que você vai assumir a presidência. E aí eu falei, IMAD, Alagoas, um lugar pequeno, pega alguém de maior representatividade. E aí ele falou, não é a representatividade, é o volume de informação e proposituras que você traz para a mesa. E na oportunidade foi aclamação, eu me tornei presidente e sempre provocando o setor para que a gente pudesse se profissionalizar mais, para que a gente pudesse trazer um compartilhamento de informações com a indústria, para que o nosso setor, ele, de fato, ele se tornasse mais relevante. A indústria calçadista no Brasil, Rodrigo, ela tem uma importância social muito grande. Apesar de ela, em relação ao PIB, ela não ser tão expressiva, mas do ponto de vista social, ela emprega muita gente. O calçado ele passa, em média, por 20 pessoas para ser preparado. Ou seja, desde a matéria-prima até chegar no ponto de venda. Ora, então nós estamos falando aproximadamente aí de 900 milhões de pares produzidos no Brasil. Então você imagina o volume de pessoas que são colocadas no processo produtivo e também no varejo. Acabou que a gente trouxe, né, uma interlocução bacana com o Legislativo Federal também e levamos essas pautas para a associação, algumas exitosas, outras não, mas provocamos bastante o setor para que houvesse uma profissionalização bem interessante. Você trouxe números importantes aí, Marconi. Dos números que eu conheço, a Canta trouxe que o consumo de calçados aqui no Nordeste é de 2,8
calçados por habitante, né? A gente tem aqui em Alagoas, acho que 2 milhões, 3 milhões de pessoas aqui, não sei ao certo. Aproximadamente. Então, a gente multiplica por 2,5, 6 milhões de calçado aproximadamente, vocês têm a oportunidade de vender. 6 milhões de calçados só em Alagoas, a gente está falando por 20 pessoas, você falou de produção, quantos calçados, né? Dividido, aliás, pelas 20 pessoas, e aí é uma produção muito grande. Eu sei que tem uma indústria que fica aqui no Nordeste, que é a Grendene, lá em Sobral, que emprega quase metade da cidade, né? É muito grande, né? Hoje a pujança do Nordeste na produção de calçado, ela já ultrapassou os 50%, ou seja, 55% dos calçados que são produzidos no Brasil já são produzidos no Nordeste. Então, Isso é devido à alíquota, é o quê? Imposto? a gente, ao longo do tempo, a gente passou por governos que entenderam que o incentivo fiscal ele traria benefícios através de parques fabris. Então, parques fabris foram instalados no Nordeste, principalmente por incentivos fiscais, mas eu acredito que o que foi mais relevante, sabe, Rodrigo, foi essa paixão, essa carisma, essa dedicação e essa fidelidade que o nordestino tem. De nada adiantaria se o recurso humano do Nordeste ou nordestino ele não fizesse potencializar esses incentivos fiscais. Conversando com o industrial, ele disse: eu saio oxigenado quando vou visitar as fábricas do Nordeste pelo carinho e pela paixão daquele povo. Ora, então a gente vê que o nosso Nordeste ele tem um potencial muito grande, muito maior do que inclusive é explorado. Bacana. Bacana. Desculpa, Marconi. Falei bacana e me misturei com Marconi. No grupo Aves, vamos falar um pouco sobre a gestão. No grupo Aves, como são feitas as escolhas dos produtos que chegam às lojas? Qual o processo de curadoria e análise de tendência para atender o consumidor alagoano? Como é que vocês fazem? Eu sei que vocês até vão para fora do país para poder estudar a tendência de moda e trazer para cá. Antes mesmo, cheguei muitas vezes em São Paulo. Né? Graças a Deus a gente tem um cara com uma visão assim que traz esse tipo de know-how aqui para perto do alagoano. Como é que é feito esse processo? Hoje nós temos uma indústria extremamente antenada na moda, né? Então, qual o nosso papel como varejista? Que é importante para o varejista ele estar antenado com o que está acontecendo ao seu redor, tá? Não adianta a gente trazer qualquer moda para o Nordeste. Você tem que ter a leitura do público-alvo. Você tem que ter a leitura do seu consumidor. Então, quando a gente viaja, a gente vai entender o que está na vitrine, o que está no pé do consumidor lá fora e tentar traduzir essas informações para o nosso mercado. É um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que demanda muita atenção, porém é um trabalho extremamente prazeroso. Você planejar uma coleção, projetar uma coleção, você ter as percepções do que o seu público vai consumir. A gente erra, mas quando você tem um trabalho de pesquisa e acuracidade, a tendência é que você minimize o seu erro. Marconi, o que lhe desmotiva como empresário? É a carga tributária? Não, Rodrigo, não. Eu não me desmotivo por nenhuma ação de ente público. Eu não me desmotivo, até porque o empreendedor ele não pode se motivar ou se desmotivar, né, por ações políticas. Até porque nenhuma empresa é ajudada, né, por nenhuma ação, decisão ou legislação. O jogo é para todo mundo. A regra é para todo mundo. Então, se você me perguntar o que desmotiva você, é não proporcionar um melhor ambiente para os meus colaboradores. Isso de fato pode me desmotivar. Até porque o propósito da nossa empresa é muito claro e definido. É abençoar vidas. Mas eu não entendi. Me põe mais uma linguagem mais popular. Qual tipo de ambiente seria melhor para o seu colaborador? Quando que é ruim para ele nesse aspecto? Quando você tem um processo inflacionário acentuado,
e aí você sabe que a inflação está corroendo o salário do seu colaborador e todos os trabalhadores. Quando você não consegue é, traduzir no ambiente de trabalho tudo aquilo que você espera para o seu colaborador. É frustrante quando você não alcança os seus objetivos, porque você sabe que foi frustrante para os seus colaboradores. Então, Rodrigo, se você falar de ambiente extra-negócio, a gente tenta se influenciar o mínimo possível dentro do nosso ambiente, dentro do nosso negócio. É bom isso. Não fica intoxicado, né? Não pega as coisas de fora para trazer para dentro. Isso é bacana. Rodrigo, se você, Isso é cara, boa. se você acorda de manhã, se você vai ler noticiário, se você vai pegar jornal A, B ou C para ler, se você vai se contaminar com notícias ruins e negativas, você está deixando de abrir espaço na sua mente para ter boas ideias e para prosperar. Grande case. Então, cara, assim, eu sempre falo, saio de casa, eu não, muitas vezes eu não escuto rádio, eu não leio jornal, eu vou ler coisas do meu setor que possam impactar positivamente no meu negócio. Eu quero ver, quero rodar as lojas, quero conversar com meu colaborador, eu quero dar um abraço na minha equipe. E isso sim vai fazer a diferença no meu negócio. Mas, cara, tá vendo notícia ruim, negativa, Tem demais, né? cara, se deu uma bomba aqui, se teve um problema ali, se aumentou o imposto, se baixou o imposto, lógico, a gente tem que estar antenado e entender os reflexos daquilo no ambiente de negócio. Mas se você realmente internalizar tudo isso, provavelmente você vai tomar decisões bem ruins. Marconi, como é que você avalia a mão de obra do Brasil atualmente? Eu acho que o problema não está na mão de obra. Eu acho que o problema está na legislação que impacta essa mão de obra. E aí sim, a gente tem a oportunidade de viajar a alguns países e a gente percebe assim, o quanto o brasileiro atende bem, o quanto a venda assistida é bem feita ainda no Brasil, né? Você, pior lugar, Rodrigo, para você perceber atendimento chama-se Nova York. Então, tudo que o americano escreve, toda boa literatura, ela não está implementada em Nova York. E aí é engraçado porque onde deveria ter a maior experiência de compra do mundo é a pior. E aí você compara ao capital humano que a gente tem dentro do Brasil, principalmente no Nordeste. Pessoas calorosas, pessoas simpáticas, pessoas amigáveis. Cara, é muito mais fácil você gerir, treinar e preparar esse perfil de pessoas do que o contrário. Então, eu sempre falo, gente, ninguém nasce pronto. A diferença é você conseguir identificar aquelas pessoas que querem aprender e aquelas que não querem. A partir daí, a coisa vai acontecer. Então, o nosso processo hoje de seleção são de pessoas jovens. Tá mais difícil? Tá mais difícil, né? Tá mais... São pessoas menos interessadas no trabalho, sim. Mas você tem muita gente bacana, muita gente boa. Outra pessoa me falou algo parecido com isso e eu, na hora não me veio aquele start de fazer a seguinte pergunta, mas eu acho que você vai solucionar esse caso para mim. Por que que a gente tem uma mão de obra tão boa, né, em detrimento de outros países, até de Nova York, um dos Estados Unidos, que é o ápice da mão de obra no mundo, né? E a gente está encaminhando para o autosserviço. O Brasil ele tem mostrado uma tendência muito grande de, no varejo, implementar pontos de atendimento automático, recarga de carga automática, até aquela questão de abastecimento que nem nos Estados Unidos tem, de a pessoa já está chegando aqui para nós. As lojas, só não a sua rede, graças a Deus que a gente ainda chega lá e encontra um vendedor para nos assistir da melhor forma, mas tem um grande número de lojas que hoje já estão dispensando vendedores. O que está acontecendo se a gente tem essa mão de obra tão favorável? Tá. Vamos em partes. Primeiro, vamos falar um pouco de varejo físico.
que existe como é que eu posso dizer? Aquele deadline, né? Aquele limite onde se fala que a loja física vai deixar de existir. Concordo plenamente. A loja física, sem uma venda assistida bacana, sem uma experiência de compra boa, sem servir ao cliente de forma adequada e eficiente, ela vai acabar, sem dúvida nenhuma. E aí entram as soluções de venda não assistida, né? Que é a venda self-checkout, a venda, a loja. Muitas vezes a gente compara assim com lojas magazine, A gente né? pode fazer só uma vírgula aí, me perdoe. A diferença existe a diferença do autosserviço para esse tipo de venda que você falou aí, como que fala A venda assistida. assistida? A venda assistida é aquele consultor de vendas. Não, a outra que você falou. E o autosserviço, tá? É a venda sem o consultor, sem o vendedor. Sim. Onde os produtos estão dispostos, sinalizados, e o consumidor, muitas vezes, ele vai lá e atende. Como supermercado, né? É o autosserviço. Então, na venda assistida, aí vou falar pelo meu setor, tá? Ou você tem uma boa experiência de venda, onde você, de fato, abasteça o consumidor, não só de produtos, mas de informação e de credibilidade, essa não vai deixar de existir nunca. Porém, a gente está vendo um movimento muito grande de autosserviço. Tá? O consumidor, principalmente o consumidor nordestino, Rodrigo, ele é um consumidor que ele gosta do contato. É um consumidor que, pelo contato, ele gera credibilidade. Então, sabendo disso, tá? Se você tem um negócio e você presta um excelente serviço ao seu consumidor, você não vai deixar de existir. Só que existe assim um mistério muito grande, né? Um debate em torno da loja física e a loja digital, né? Então, eu acredito que as duas se complementam. Nós estamos fazendo o maior investimento de tecnologia nos últimos 10 anos no nosso grupo, para dar uma nova experiência para aquele consumidor CDE, tanto no digital como no físico. E isso sim, eu acho que é prestar um bom serviço. Dizer que a loja física vai acabar, eu só concordo se você está entregando um mau serviço, né? Um mau atendimento. Como também é importante você ter um autosserviço, porque alguns produtos e alguns ramos do varejo, eles de fato vão migrar para isso. Entendi. Marconi, tá balanceado ou a indústria está ganhando mais do que o varejo? Rodrigo, é muito difícil você falar, dar opinião, dar palpite a respeito de uma atividade que não é sua atividade fim. Eu não produzo calçado. Tá? Eu acredito que as margens ao longo dos últimos anos elas estão sendo estreitadas, seja por uma questão de aumento da alíquota de ICMS. Em alguns estados, essa alíquota nos últimos 4 anos, 3 anos, ela aumentou 4,5%, 4%. Como também você, ao longo do tempo, você teve um acréscimo de salários e obrigações junto aos colaboradores que impactaram no resultado. E como eu falei, cara, assim, a regra do jogo é igual para todo mundo. Então, cada um que vai ter que buscar suas valências, né, e operar da melhor forma possível. Em relação aos investimentos que o Grupo Abs está fazendo, quais são as prioridades de agora? Vocês fizeram a chinelaria, vocês têm a Bibi, né? Faz parte do grupo de vocês. Quais outras? Não, a Bibi é uma operação à parte. Ela é uma operação da minha esposa, que ela toca com maestria, que por sinal ela já é pela terceira ou quarta vez no ano aí, tricampeã brasileira de vendas, né? Então, as nossas operações ela tem essa característica, né? Você pode falar todas as suas operações que você tem hoje? A gente opera com Democrata, a gente opera com Usaflex. A Democrata são 8 lojas, Usaflex são 4 lojas. M2 Brands, que são as operações, que é uma franqueadora dentro do nosso negócio. A gente também presta serviço de franquias. Hoje são 9 franquias. Nós também temos uma operação de sneakeria, que atinge o público A, Maceió, e um em Recife. Bacana, viu?
Você falou aí de uma pauta mais avançada, mas vamos partir para ela agora, que é o cenário macroeconômico. A taxa Selic tem sido um tema constante de discussões econômicas, com altas ou baixa da Selic impacta, desculpa, como é que a alta ou baixa da Selic impacta diretamente no setor do varejo? Rodrigo, o impacto direto nela é quando você fala em qualquer forma de financiamento, seja da empresa para o cliente, seja de bancos ou instituições financeiras para a empresa, tá? Então vamos começar com instituições financeiras e prestadores de serviço para a empresa. A Aves ela é pouquíssimo alavancada, então o impacto em juros pagos é o mínimo possível. Porém, existem algumas operações que precisam ser realizadas: financiamento de um veículo, financiamento de equipamentos para abertura de uma nova loja. Muitas vezes, esses financiamentos eles não são feitos, são inviabilizados por conta dessa taxa. Quando você calcula isso ao longo de 5 anos, você não consegue encaixar e você não consegue ver racionalidade e, de repente, está pagando 18%, 19% ou 20% ao ano em cima de um equipamento que vai ser depreciado de forma muito rápida. Então, impacta como? Você diminui seu caixa, você fragiliza seu caixa e, consequentemente, você faz menos investimento. Ora, se eu poderia abrir 5 lojas captando esse recurso e financiando, eu não vou captar recurso, então, com recurso próprio, eu vou abrir uma loja ou 2. Então, em suma, investimento. Então, ela impacta diretamente investimento. Quando a gente vai tratar, né, de um impacto de uma taxa Selic alta, empresa, consumidor, a gente vê diminuição de parcelas para o consumidor, porque quanto mais parcelas eu financio o meu consumidor, mais juros eu tenho que absorver, porque culturalmente a nossa venda é sem juros para o consumidor. Então, quem acaba absorvendo essa taxa somos nós. Entendi. Além disso, também tem a questão das taxas dos cartões de crédito, né? Que invariavelmente, mexendo na taxa Selic, ela também vai sofrer um movimento ascendente. Aqui você atribui a taxa de 15%. Há um ambiente. Cara, o remédio de inflação é taxa de juros, né? Então, a grosso modo, subiu a inflação, o remédio amargo é taxa de juros. A gente acredita que existem outros artifícios, né, que possam, né, melhorar esse ambiente, mas nunca de curto prazo, sempre de médio e longo prazo. Você acha que o Copom está exagerando? Essas altas consecutivas, 1, 2, 3, 4, 5, o mercado esperando uma, pelo menos, vamos parar, vamos deixar onde está. E quando ele vem, faz a tendência é de baixa, né, para o ano que vem. Nos próximos 12 meses, a tendência é de baixa. Até porque nós vamos ter uma retração. Já estamos percebendo essa retração nos negócios. Então, invariavelmente, retração do mercado, do varejo, da indústria, consequentemente, em perspectiva de baixa de taxa. Eu acredito que nos próximos 12 meses essa taxa deve chegar aí a 13, 13,5. Que é alta, né? É alta, mas... Qual a taxa adequada para o varejo, para o comércio de calçados? Rodrigo, não existe taxa adequada. Existe ambiente de negócios versus taxa. Eu acredito que para uma pujança de investimento, uma aceleração de investimento de uma forma geral, acredito entre 6% e 7% é uma taxa razoável. Marconi, olhando para Alagoas, como é que você avalia o cenário macroeconômico do Estado? Quais são os principais desafios e oportunidades que o empreendedor alagoano encontra aqui no nosso Estado? Rodrigo, sem dúvida nenhuma, o serviço. Eu acho que, falando em Maceió especificamente, né, serviço, ele de fato ele tem várias lacunas ainda a ser preenchidas. Porém, a gente precisa de fato que essa geração ela tome gosto em empreender. Ela entenda que empreender não é simplesmente ter um sonho e querer fazer, né? Precisa de um pouco mais do que isso para dar certo. E acredito que o papel tanto da academia, das universidades, o papel das escolas, mexer na grade curricular, alterar algumas coisas que são feitas da forma que se ensina hoje o jovem, ela precisa ser mudada.
E a partir do momento que é mudado, é você proporcionar e você estimular. Eu estava conversando com um grande amigo meu, ele é pós-doc na UFAL, professor da Universidade Federal, e ele preocupado com a geração. Ele disse, cara, a gente precisa ensinar esse jovem diferente, porque ele já pensa diferente. Então, como é que você vai estimular um jovem desse? Então, acho que mudar um pouco o grade curricular, trazer algumas disciplinas como empreendedorismo, como gestão financeira, é importantíssimo no ambiente escolar. Aí eu acho isso que você falou de uma importância inenarrável. Não tem, eu não consigo mensurar isso que você está falando pelo seguinte fato. Eu hoje, meus ouvintes, meus seguidores, eles sabem que eu, apesar da idade, ingressei na Universidade de Direito, né? E acabei agora o primeiro semestre. E lá eu vejo as pautas muito ativistas, que são importantes, claro que são importantes, mas voltadas quase que 100% da grade curricular para pautas ativistas, onde a gente precisava estar se profissionalizando, ganhando know-how, ganhando expertise de negócio para poder a gente operar o direito, não invalidando, tá? Eu não digo que é importante ou não é importante, mas aí você tocou no assunto importante da solução, que está lá no. Eu acho que não está nem nessa questão da universidade. Começa na escola básica mesmo, mudando a grade ali, depois para o ensino fundamental e o médio, e aí depois para poder esse jovem entender. Cara, eu tenho visto jovens, Marconi, com 25 anos, acumulando formações já com 25 anos, 3, 4 formações, e sem experiência nenhuma profissional. E formações importantes. Conheço jovens formados em psicologia e direito, e gestão comercial e outras formações, e sem experiência nenhuma. Não, eu procurando outra coisa para estudar. Você acha que está desbalanceado? Precisa ter um estralo? O que precisa para posicionar esse jovem na importância de ir para o mercado de trabalho? Rodrigo, acho que aí é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É, o que eu posso trazer para você, o dado, é o seguinte, que a cada vaga que se abre na empresa, 10%, a cada 50 jovens que são entrevistados para vagas na empresa, apenas 5 passam da primeira etapa. Marconi, por quê? Porque a gente percebe que esses 5, eles de fato querem se desenvolver, querem se profissionalizar, mas acima de tudo, eles entendem que esse primeiro trabalho, esse primeiro emprego, é a sua porta de entrada para o seu desenvolvimento profissional. Não importa mais as valências dele. Primeiro ponto que a gente busca é entender se a pessoa está afim ou não. Então, eu acho que antes mesmo de treinar, é deixar muito claro que como o mundo é e o que o jovem precisa fazer para ele se desenvolver e se destacar no mundo. Não adianta você se iludir, não adianta você, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, não importa. Você tem que ter um foco. E a partir do momento que você tem esse foco, existem fases que você tem que passar. Então, eu acho que o jovem, muitas vezes, ele está um pouquinho perdido em relação a isso, né? E poucas empresas têm também a paciência de ensinar e de instruir, tá? Não estou dizendo que a gente é a melhor empresa para instruir, mas também a gente está bem distante de ser a pior, porque, de fato, a gente tem um processo, um trabalho de inclusão, seja os nossos portadores de necessidades especiais, né? Hoje a empresa está com 15 colaboradores, e são os nossos xodóis. Somos apaixonados por eles, eles são apaixonados por nós. A gente teve tem um desenvolvimento com uma colaboradora nossa, que é a Letícia, que chega a ser emocionante a trajetória dela dentro da empresa, né? Então, é uma autista de um grau elevado, que no primeiro momento ela precisava ser levada pela mãe para a empresa, até quando a mãe se sentiu confiante em que ela fizesse esse transporte sozinha. Nos primeiros dias ficava um colaborador no ponto esperando ela. Resumindo, hoje a Letícia
ela coordena um departamento de estoque de uma loja. Respeitadíssima, gosta do que faz, dedicadíssima, e ela se empenha de tal modo que passa a ser exemplo para todos os outros. Voltando um pouquinho na sua pergunta, a Letícia quis passar por esse processo. Independente dela ser portadora de uma necessidade especial ou não, mas ela quis passar por esse processo. E o que a gente percebe é que alguns jovens não querem. E sendo assim, bem direto, Rodrigo, os que querem, eles têm uma ascensão muito rápida dentro do negócio. Porque a empresa está crescendo, eu preciso criar novos líderes dentro da empresa, eu preciso descobrir novos talentos. Então, hoje, a faixa etária, a média etária do nosso colaborador do departamento comercial é 26 anos de idade. Então, são meninos de 26, 27 anos que decidem um departamento todo de uma empresa que tem um faturamento expressivo. Mas estão se desenvolvendo, e aí a empresa faz a parte dela, né? Marconi, por que a Abis tem esse traço diferente? É uma coisa. Os colaboradores de vocês têm histórias, tem várias histórias. O seu diretor, que é o Michel, eu conheço, ele vem de um cargo de estoquista, né? E aí você pegou na mão quase todas as funções importantes, muitas funções importantes dentro de um grupo importantíssimo que nem a Aves, né? Muito importante para o Brasil. Eles têm muita história. O que acontece com os gestores? Vocês é a empatia, é a doutrina, é a religião de vocês, é o cuidado, é a história que tem atrás, é o seu Abdias que disse, meninos, cuidado com essa galera aí. O que aconteceu? O propósito da empresa, Rodrigo, é abençoar vidas. E o que é abençoar vidas, pelo menos no meu conceito cristão, é você dar de graça o que você recebeu de graça. É você ensinar, é você não desistir da pessoa, é você identificar que aquela pessoa tem potencial, é orientar de forma justa e não generosa. E a partir daí a gente vê assim grandes profissionais serem formados, né? Você conhece o Michel. O Michel, ele foi estoquista, foi da pista, do depósito, a gente chama pista, né? Depois foi encarregado, depois foi chefe da logística, depois foi gerente de logística, depois ele foi supervisor regional, depois ele veio para o comercial e do comercial ele se tornou diretor comercial. O Michel, ele passou por um processo, né? Ele foi forjado com a cultura da empresa. Ele quis. Ele sonhou, se dedicou e teve a humildade de receber todos os feedbacks construtivos para a vida dele. Tem também a nossa diretora financeira. Nossa diretora financeira foi estagiária da contabilidade quando a nossa contabilidade era feita na empresa. E ela foi galgando os postos, se desenvolvendo, né? A gente sempre provoca os nossos colaboradores. Eu falo provoco porque algumas vezes o colaborador ele entra numa rotina e esquece, ou às vezes para de pensar em se desenvolver tecnicamente. Então, Michel se formou, Michel está finalizando o MBA dele em gestão empresarial, a Naíla é contadora, a Naíla tem 2 pós-graduações, a Naíla tem vários cursos na área de gestão financeira. Então, assim, são diretores que estão preparados e eu me sinto muito confortável. E sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto aos meus diretores, Michel, posso fazer isso? Naíla, posso fazer aquilo? Porque não adianta a gente dar a caneta e, ao mesmo tempo, não deixar que a pessoa, não dar o papel para a pessoa assinar, né? Então, a gente deixa que eles trabalhem de forma autônoma, que eles trabalhem de forma... fiquem bem à vontade, né, para exercer o papel deles, né? E a gente se coloca num papel de conselheiro, né? Hoje a empresa se estruturou para isso. Bacana. Marconi, vamos falar um pouquinho de política e negócio, né? Só voltando lá ao tema, né? Então, tem uma coisa que a gente sempre brinca dentro da Abis, né? Que a Abis é como alguns times, né? Como o Flamengo, né? Craque a gente faz em casa. Cara, então se eu tenho uma pessoa que entrou, só tem seus sonhos, tem a vontade de crescer, eu posso até captar fora do mercado. Mas meu pai sempre prestigiou a prata da casa. Foi assim lá atrás com o Lúcio, foi assim atrás com o Zé Maria. Então, por que não continuar esse legado importante, essa cultura de desenvolver as pessoas na empresa e fazer com que elas cresçam com a nossa cultura?
Você não me respondeu no começo, objetivamente, a receita do bolo. E ela tá aí. Tá aí, a receita do bolo é essa, eu acho. Bonito de se ver. Essa história daí me emocionou, da Letícia, né? É, É muito bonito, viu? Muito bonito isso que vocês fizeram. Eu acho que também tem a pegada da empresa. Se não tiver a oportunidade, essa menina, qual o destino que ela teria, né? Quantas empresas faria isso que vocês fizeram? nós temos hoje a nossa gerente de RH, a Thaís, também. A Thaís foi estagiária. A Thaís, engraçado que nós tínhamos um colaborador, ele trabalhava na segurança da empresa, um grande amigo meu, e a Thaís recém-formada. As pessoas me chamam muito de negão, né, lá na empresa. Eu adoro, assim, muito carinho. Negão, Thaís está se formando, dá para conseguir um estágio para ela? Eu disse, é você quem quer o estágio ou ela quem quer o estágio para ela? Porque também tem isso, alguns pais pedem, mas os filhos não querem. No caso, a Thaís queria. E Thaís começou a se desenvolver, crescer profissionalmente, estudando bastante. É uma mulher assim de uma voz calma, serena e que o bom dia dela alegra o coração. Então, Thaís, ela tomou a Letícia como filha dentro da empresa e desenvolveu a Letícia. Hoje, né, a Letícia é um case de sucesso de departamentos pessoais, né, que a Thaís leva aonde ela vai. Não por um troféu, sabe, Rodrigo, mas para mostrar, Estimular. poxa, tem como fazer, né? Tem que ter paciência, mas o retorno que a gente tem de carinho, de afeto, cara, isso não tem dinheiro que pague. Isso é a maior alegria que a gente tem em ver o sorriso da Letícia. Então, hoje são alguns deficientes auditivos que nós temos na empresa, alocados em áreas que de fato eles possam produzir e serem. Porque uma coisa é você contratar por obrigação, e outra coisa é você contratar e alocar onde de fato ele vai fazer a diferença. E ele vai se sentir bem, ele vai se sentir prestigiado e ele queira render. Então a Thaís, ela assim, é uma maestrina em saber alocar as pessoas no lugar certo e acompanhar com muito carinho, muito amor. Então, eu acho que é outra receitinha do bolo. É o complemento, né? Marconi, vamos falar de outro tema. Vamos avançar aqui na nossa pauta, que é políticas e negócio. Tá? É uma pergunta um pouco chata, mas você tem um know-how esplêndido. Eu quero fazer ela para você, que é o seguinte. Na sua opinião, o trabalho do Congresso Nacional tem sido eficaz na criação de um ambiente favorável aos negócios, ou você percebe que as pautas geram mais perca de tempo? Eu acho que quando o Congresso ele é provocado, e aí nós estamos falando em reforma trabalhista, reforma previdenciária, o Brasil precisa de uma reforma administrativa. Quando a população provoca, eu acho que ele reage positivamente. Porém, hoje ele está sendo muito pouco provocado pela população. Não sei se é o ambiente que a gente está vivendo, mas da mesma forma que tem maus políticos, tem boas pessoas ali dentro também, que podem contribuir positivamente, que podem contribuir tecnicamente, mas acho que eles precisam ser mais provocados pela própria sociedade. Então, eu acho que todo o Congresso, ao longo dos anos, ele sempre que foi provocado, ele respondeu, né? Então, precisa ser o povo agente ativo para que esse agente passivo ele reaja, né? Entendi. Mas está sendo produtivo na sua opinião? Rodrigo, a partir do momento que você tem um ambiente de negócios que não está favorável, que não está o adequado, eu acho que não. Se você me perguntar agora, não está. Né? Existem alguns movimentos que podem ser feitos, né? A questão, agora, vamos trazer um exemplo. Ele foi provocado em relação ao IOF. O IOF ele ia trazer um ônus muito grande para a classe empresarial. E aí o governo recuou. Né? Isso é importante citar. Mas entenda que ele precisou ser muito provocado para que ele reagisse. Então, eu acho que é mais a sociedade que precisa provocar. A polarização da política e a divisão ideológica no país são temas recorrentes. Como é que essa divisão afeta
o ambiente de negócio? Rodrigo, eu acho que as empresas elas precisam se posicionar de forma isenta. A ABS ela não pode falar para a direita, nem pode falar para a esquerda, nem pode falar para o centro. A ABS ela vende sapato para todo mundo. Todo mundo precisa calçar os pés. Então, eu acho que esse movimento de polarização não é um movimento que constrói. Tudo que divide fica pouco para todo mundo. Então, eu sou contra. Eu não acho isso uma pauta que deve ser provocada ou levada ao extremo. Sim, se o Rodrigo tem um ponto de vista e o Marconi tem outro, eu tenho que respeitar o dele tanto que eu tenho que respeitar o meu. Só que a gente precisa conviver. Então, você trazer pautas e radicalizar essas pautas, né, e polarizar, eu acho que isso não constrói uma sociedade. Tá? Entendi, perfeito. Para finalizar, Marconi, a gente já falou sobre como é que você faz as suas seleções lá, a carga tributária a gente já falou, como é que você avalia a mão de obra também, eu acho que a gente já passou. Eu queria agora que você deixasse um recado para o jovem que está assistindo essa entrevista ou para aquele profissional que já está no mercado de trabalho e que quer uma palavra de conforto de um cara que tem uma trajetória de sucesso. Direto na câmera 1, olhando no olho dele, um recadinho para essa galera aí. Pode ser? Pode. Ali? Meus queridos amigos, jovens, colaboradores, enfim, eu acho que uma das palavras que a gente precisa trazer à tona é a palavra ambição. E ambição no sentido, não ambição no sentido pejorativo, mas ambição no sentido de você desejar, de você querer, de você alimentar, né, um sonho. Empreender é você tornar seu sonho realidade, é tornar seu sonho palpável. Então não tenha medo de sonhar, não tenha medo de ter ambição, não tenha medo de empreender, se cerque das pessoas que possam colaborar, te ajudar, né? Entregue seu sonho na mão do Senhor, tenha certeza que um homem trabalhador e honesto, ele consegue transpor várias barreiras. E é isso. Marconi, queria agradecer você por ter me dado a honra da sua presença, prestígio enorme ter você aqui com a gente, falando de temas importantes, né, que para o jovem, para a política, para a área comercial, para todos os ambientes, porque você traz um DNA de Alagoas dentro da ABS, isso é muito importante, a sua opinião é importante para Alagoano. Queria agradecer, convidar novamente para uma nova oportunidade com o Marquinho, né? O Marquinho hoje não veio, mas está convidado, Marquinho, que é seu irmão, que Sim. sabe muito também da área comercial, participa de outros podcasts, não sei porquê, viu, Marquinho? Tá me devendo essa a você, de vir para aqui com o Marconi na próxima oportunidade. E pedir a você que acompanhou até o final dessa jornada, que curta, dê o like, compartilhe isso para que a gente possa se engajar e crescer, fazer aumentar essa família cada vez mais. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Audio Jungle. Audio Jungle.